Leia comigo a palavra do Senhor no livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 6, onde diz o seguinte: é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para as pessoas que se contentam com o que têm, só para aquela pessoa que é satisfeita, que é contente com o que já possui. Lucas capítulo 12, versículo 15, o Senhor nos diz o seguinte: preste atenção vocês, tenham atenção no que eu vou vos dizer. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que essa pessoa tem, mesmo que essas coisas sejam muitas. Colossenses capítulo 3, versículo 5 nos diz assim: portanto, matem os desejos deste mundo, matem os desejos que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. E o que é cobiça? A cobiça é o desejo ardente de possuir coisas. E por conta disso, muitos vão à igreja a fim de possuir coisas. Timóteo capítulo 6, versículo 6 nos exorta. É claro que a religião é uma fonte de riqueza, sim, mas só para as pessoas que se contentam com o que têm, só para aquelas que são satisfeitas com o que já têm. Só que infelizmente o que acontece com a maioria não é nada disso. Por quê? O apóstolo pergunta aqui no versículo 7: o que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que podemos levar deste mundo? Nada. E o que foi que eu e você trouxemos para este mundo? Absolutamente nada. E o que foi que podemos levar? Absolutamente nada. Por quê? Porque o Evangelho, as boas novas do reino de Deus, o verdadeiro Evangelho, ele é simples e puro. E Jó entendeu até ao certo ponto de dizer que não nasci. Eu nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. Por quê? Nada do que temos levaremos. Nada do que temos levaremos. E por isso que somos exortados na palavra do Senhor, em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3, dizendo assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, pensem, ponham os seus interesses nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são da terra, porque vocês já morreram para o mundo e a vida de vocês está escondida em Cristo, que está unido com Deus. O próprio Senhor nos adverte no livro de Mateus capítulo 6, versículo 19, dizendo o seguinte: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, eu vou mostrar a vocês onde vocês devem ajuntar vossas riquezas. Ajuntem as vossas riquezas no céu, onde as traças, ferrugem e ladrões não podem destruir ou roubá-las. Não podem. E o Senhor, ele nos fala sobre a verdadeira riqueza que todo ser humano precisa ter, que é a vida eterna. E é sobre isso que nós devemos preservar. É sobre isso que nós devemos cuidar. Por quê? O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. Absolutamente nada. E o que é que vamos levar deste mundo? Nada. Absolutamente nada vamos levar deste mundo. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Se temos o que nos vestir e o que comer, que estejamos contentes com isso. Infelizmente hoje há muitas pessoas insatisfeitas, porque elas não olham para o que já têm, sempre olham por aquilo que elas não têm. E a lei de contentamento não está na vida dessas pessoas.
Provérbios capítulo 30, versículo 8 diz assim: não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Hebreus 13:5 diz assim: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. A Bíblia já tem base para pessoas ambiciosas, para pessoas insatisfeitas, para pessoas que se deixam levar pela cobiça, que não se deixem dominar pelas coisas, não se deixem levar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês já possuem. Pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 ao 10, indo um pouco mais adiante, diz assim: portanto, se temos comida e roupas, fiquemos então contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecados ao serem tentados e ficam presos na armadilha, ciladas. E o Senhor disse isso ao contar uma parábola sobre a semente, no livro de Mateus capítulo 13, versículo 22, onde diz assim: outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as suas preocupações, as preocupações que elas têm deste mundo e a ilusão das riquezas, sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. Que tipo de pessoas são essas que o Senhor fez a questão de mencionar aqui? Aquelas que por causa das riquezas não produzem frutos, e aquelas também que por causa das riquezas, por conta das riquezas, correm atrás de Deus, buscam a Deus por causa das riquezas. Elas são movidas por conta das riquezas e de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todo tipo de males. A pessoa que ama o dinheiro está sujeita a todo tipo de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. E encheram suas vidas de sofrimento, porque elas são insatisfeitas. Elas nunca olham pelo que têm, mas sempre pelo que não têm. E elas mesmo tendo, acham que não têm. E no meio de tudo isso nós encontramos pessoas egoístas, pessoas avarentas, que até chegam ao ponto de buscar a Deus pelo que Deus pode fazer, pelo que Deus pode dar. E chegam ao ponto de amar tanto a riqueza e usam a Deus para poderem conseguir ou adquirir as riquezas que essas pessoas amam. E o Senhor, Ele nos adverte: tenha cuidado, tome cuidado, porque a sua vida não depende da abundância dos seus bens. A sua vida não depende dos bens que você possui. E a sua vida, ela é mais importante do que as coisas. E que as pessoas, elas também são mais importantes do que as coisas. E a nossa vida está em jogo. E por isso que muitos, infelizmente, são perdedores. Por conta da ganância e por causa do amor ao dinheiro. Seja livre desse sistema vazio e podre que vem sendo pregado na teologia da prosperidade e pelos falsos mestres. Que Deus abençoe.